detalhes. Vamos olhar aqui para essa figurinha. Tem como eu dar o zoom nesse negócio aqui? Zoom. Beleza. Agora a gente vai falar sobre alguns conceitos de orientação a objeto, que é agregação e composição, que são os principais tipos de relacionamento. E o outro que eu esqueci o nome, mas eu chego já. O primeiro é esse losângulozinho aqui, que ele pode ser aberto ou fechado, tá? Quando você tem um losango fechado, você tem o conceito de posse e você tem uma ideia de que o tempo de vida das duas entidades é atrelado. Conceito de posse e um atrelamento dos tempos de vida. Isso daqui, ele ajuda a gente a entender, dentre os vários objetos que se relacionam, quem apenas enxerga e se relaciona e quem é dono. A ideia do dono é, se esta criatura for destruída, quem é que tem que ser destruída com ela? Ou quem é que precisa existir para que ele precise existir? Então a gente vai começar aqui do conceito de composição. Uma casa possui cômodos. Os cômodos possuem paredes e os cômodos possuem móveis. Ok? Se a gente for tentar olhar, não faz sentido eu ter uma casa que não tem cômodos ou um cômodo que não tem paredes. Se eu destruo as paredes do cômodo, quem é que vai junto? O cômodo. Se eu destruo o cômodo, as paredes não têm sentido. Se eu destruo os cômodos, o que acontece com a casa? Não tem mais casa, não, deve ter só o terreno, tá bom? Mas quando os vínculos não são tão fortes e a gente pode ter uma ideia de transicionamento em que os elementos fazem parte, mas eles podem ser retirados ou eles podem ser movidos, vamos pensar aqui nos móveis. Os móveis estão em um cômodo, mas o cômodo pode existir sem os móveis, e os móveis podem inclusive ser movidos para outros cômodos. O que não faz sentido eu pegar uma parede, tirar de um cômodo e colocar no outro. Isso não tem significado. Ou eu tirar um cômodo e levar para outro canto da casa. Isso é certo? Mas os móveis é bem óbvio. Então, se a gente fosse olhar no processo de criação, entende? Eu crio a casa criando os cômodos e crio os cômodos criando as paredes. Então a gente poderia imaginar que quem dá o nil nessa... Eu dou o nil na casa, a casa dá o nil nos cômodos e o cômodo dá o nil nas paredes. É posse dele. Se por acaso eu tivesse que alguém fosse chamar o destrutor, na hora que eu destruir o cômodo vai chamar o destrutor das paredes, porque a parede é posse do cômodo. É responsabilidade do cômodo destruir as paredes, porque é ela que possui a posse da parede. Fácil entender assim? É responsabilidade da casa destruir os cômodos, porque a casa possui a posse dos cômodos. Agora, se eu desse um delete na casa, eu estaria deletando os móveis também? A casa vai deletar o cômodo e o cômodo deleta a parede, mas o móvel vai sobrar. Entenda que nesse sobrar significa, se não existisse ninguém responsável por gerenciar a memória dos móveis, eu teria um vazamento de memória. Ou então a gente teria, o móvel ficaria lá eguando na memória porque ninguém deletou o móvel. Tá? Vamos pensar agora em moradores. Uma casa habitada, ela precisa ter pelo menos um morador. Uma casa habitada. Se a gente olhar para cá, nas setinhas, a gente tem números que representam multiplicidade, que dizem como os elementos se relacionam nas suas quantidades. Então, por exemplo, eu posso ter um cômodo com 0 ou vários móveis.
Um cômodo, imaginando que não é circular, vai ter quatro paredes, né? Tá? Uma casa eu não coloquei aqui, mas teria de um a vários cômodos. Não tem uma casa que não tenha cômodo nenhum, isso não faz sentido. Uma casa habitada vai ter uma casa construída. Na verdade, uma casa construída tem que ter um dono, né? Alguém construiu a casa. Então, uma casa construída, eu chamei aqui de morador, mas ela teria um ou vários, né? Uma casa habitada tem um ou vários moradores. Agora a gente vem para outra ideia. Até então a gente tinha o conceito de composição, que é esse losango fechado aqui, que nos dá a ideia de posse, e agregação, onde eu referencio os dados, eu enxergo os elementos, mas eles não são meus. Fica fácil enxergar isso com móveis, fica fácil enxergar isso com moradores. Agora, esqueci o nome, deixa eu voltar aqui para caçar o nome. Blá, 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 blá. Esqueci o nome. Tudo bem. Daqui a pouco a gente chega lá. Quando eu pegar a explicação inteira, a gente vê melhor. Especialização, lembrei. Especialização. Moradores da minha casa podem ser os pets e as pessoas. E as pessoas podem ser crianças e adultos. Você está vendo que, diferente do losango aqui, a gente tem uma setinha? Isso significa que eu estou indo de algo genérico para algo mais específico. Morador é um conceito genérico. Eu tenho um pet e uma pessoa que podem ser moradores. Vamos lá. Aqui esse izinho representa interface e esse azinho representa classe abstrata. Por enquanto, para a gente fica a ideia de que interface é um contrato e classe abstrata é uma identidade comum. Então vamos lá. A interface é um contrato. Todo mundo que for morador tem que frequentar a casa. Então eu tenho que os pets são frequentadores e as pessoas são frequentadores. Eu tenho um contrato, uma regra de comportamento que define que esses elementos existem, tá certo? E aqui eu tenho qual foi a palavra que eu falei? Uma identidade em comum. Tanto crianças quanto adultos têm em comum o fato de serem pessoas, não apenas de se comportarem, ou de frequentarem, ou de cumprirem um acordo. Ambos são pessoas. Então vamos olhar para cá o que a casa possui. Olha que legal. A casa possui um dono, que obrigatoriamente é um adulto. A casa possui moradores, e ela guarda uma lista do tipo morador e ela possui cômodos que guarda uma lista de cômodos. Se eu olhasse para o cômodo, o que é que eu diria que ele possui? Uma lista de quatro paredes e uma lista de uma lista de móveis que poderia estar vazia ou não estar preenchida. Mais paredes, ela teria quatro paredes. Ah, morador se especializa para pet, para pessoa, e pessoa se especializa para criança e para adulto. Bora lá ver aqui a multiplicidade. Uma casa tem um ou mais moradores. Dentro das relações de especialização, a multiplicidade não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que o meu morador é zero ou um pet. Aqui eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de dizer que morador pode ser um pet ou pode ser uma pessoa, tá? E a pessoa pode ser uma criança e pode ser um adulto. E no caso aqui, a casa, né, tem uma relação de agregação com um adulto. Fiz aqui o overview, né? Isso daqui já dá para a gente resolver quase todas as questões de agregação e composição. Vamos ver se vocês entenderam.
A bateria do seu celular e o seu celular é uma relação de quê? Agregação ou composição? Depende, né? Esses celulares, eles nem trocam a bateria mais, né? Eles trocam ou não? Não, esses celulares não trocam a bateria. Bom, o celular for pro saco, a bateria vai junto. Ou normalmente o mais comum, né? Quando a bateria vai pro saco, nem compensa mais trocar de celular. Então, é. Normalmente uma bateria dessa dura o quê? Uns 3 anos, né? Depois de 3 anos, o celular não abre nem o WhatsApp mais. Hoje em dia, do jeito que as coisas são feitas, né? Ou então ele já caiu tanto que a tela só deve ter mais um ou dois pontos que funcionam crítico. Então é quase uma relação de composição. Agora, por exemplo, a capinha não. A capinha é uma relação de agregação. Minha mulher tá fazendo uma pressão psicológica gigante para eu trocar minha capinha, ó, porque ela tá toda mordidinha. Ela disse, meu Deus, meu bem, que vergonha. Eu disse, amor, é porque como eu coloco os documentos aqui atrás, tá quebrado em ambos os lados, é design, porque é mais fácil de abrir. Se fosse uma capinha nova, ia ser muito difícil de pegar os documentos, então é proposital. Mentira, porque eu sou mão de vaca mesmo. Bora lá. Ai, meu pai. Ok. A lapiseira e os grafites da sua lapiseira são o quê? Agregação. Você cria a lapiseira sem os grafites, insere os grafites e retira os grafites. Inclusive, a gente não poderia nem dizer que a lapiseira é responsável por deletar o grafite. Porque quem é responsável por tirar o grafite da lapiseira é você. O grafite já fica tão pequenininho que quando ele fica só aquele toquinho, ele não serve mais para nada. O que é que você faz? Você tira aquele toquinho, joga fora, deleta o grafite e continua usando a lapiseira. Diz. Quer falar alguma coisa? Não? Tá, bora lá. Existem elementos que só fazem sentido dentro do todo. Por exemplo, um item, ele existe na listagem das lojas. Você vai olhar lá, a loja vai ter cinco lapiseiras, quatro Danones, mas o... Aí, mamãe, que marmota é essa? Hoje a minha memória tá uma bosta. Quando você pede uma comanda, quando você faz uma compra, como é que vem a descrição? Tem dizendo que você comprou todinho, 5 unidades de todinho. Aquela entrada de 5 unidades de todinho é a sua compra, um elemento da sua compra. Ela só faz sentido dentro do elemento compra, dentro do elemento identidade da compra. Aquilo ali não faz sentido fora daquele contexto. Então, o pedido, né? A sua pizza que você pediu só faz sentido na comanda. Ali é uma relação de composição. O carro e os pneus seriam uma relação de agregação. O pneu acaba, você troca o carro. Mas o carro e o chassi. Você sabe o que é o chassi? Chassi é aquela estrutura metálica que envolve o carro todo, né? Você troca um pedaço, mas você não pode trocar o número do chassi, você não pode trocar o chassi. O chassi é o carro, bem dizer. Você troca os bancos, troca o teto, troca o estofado, troca tudo, mas você não troca o chassi. Porque o chassi é o próprio carro. Assim, né? Se a gente fosse. É o que identifica o fato do carro, né? Claro, estou fazendo aqui um nível de abstração. Então, nas nossas atividades, nem sempre vai existir um elemento que gere em si todo mundo. Como, por exemplo, no caso da motoca. Na motoca, a gente cria a pessoa e cria a moto. A gente coloca a pessoa dentro da moto, mas claramente a moto não tem a posse da pessoa. Então, alguém deveria ter a responsabilidade, e não deveria ser a moto, de deletar a pessoa quando a pessoa saísse da moto. Ia ficar muito chato essa manipulação de você cria, você coloca dentro da moto. Se por acaso você for deletar a moto, você tem que deletar a pessoa antes. Se você retirar a pessoa da moto, você tem que deletar a pessoa depois. Então, como a gente não tem uma entidade separada para fazer a gestão das pessoas, a gente cria um share de PTR e tchau.
e arrasta para cima, né? Qual é a diferença de arrasta para cima e arrasta para baixo? Eu não entendi ainda. Alguém consegue me decodificar? Eu tenho uns que eu vejo arrasta para cima, arrasta para baixo. Eu, porra, é essa? Hã? Nunca tinha escutado. Arrasta para cima é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ou não tem significado? É tipo coisa, que depende do contexto. Ah, ah, eu não tenho Instagram. Como é que funciona? Ah, é tipo no shorts do YouTube. Geralmente não é algo comercial, você arrasta para cima. Ah, e arrasta para cima é para acessar o elemento. Ah, então é uma coisa boa. Ah, porque tiraram a funcionalidade. Entendi. Agora, como eu nunca usei Instagram, nunca tinha feito sentido. Eu disse, meu Deus, será que eu arrasto pra cima? A pessoa morreu e subiu pro céu e morreu. Faz sentido, não. Entendi, agora entendi. Então não tem arrasta pra baixo. Ok, muito bom, obrigado. Obrigado pelas explicações. Já que vocês entenderam o todo, eu vou passar aqui mais ou menos rápido pela teoria toda, só para a gente saturar o nosso cérebro para reforçar a percepção. Então, quando a gente tem esse Czinho, a gente tem uma classe com um tipo. E às vezes a relação ela pode ser descritiva. Essa relaçãozinha a gente chama de associação. Ou seja, se eu digo que dois elementos estão associados, é que de alguma forma eles se conhecem. Aqui eu poderia dizer que livros têm uma associação com a editora, mas para baixo a gente poderia dizer que a editora publica livros. Não necessariamente a editora possui os livros. Por exemplo, o livro referencia a editora. Você tem lá na capinha do livro que o livro diz em qual a editora que o publicou. A pessoa escreve um livro, uh, um livro é publicado por uma editora, então no livro a gente vai ter o código da editora e a editora vai ter todos os elementos que a descrevem. Então aqui no caso, nesse tipo de relacionamento, a gente tem que o livro contém os dados da editora. Isso aqui não faz sentido ser uma agregação, porque essas informações só funcionam para poder fazer a composição do dado que é o livro, né? Uma pessoa escreve um livro, aí aqui a gente tem o conceito de multiplicidade. E a multiplicidade, ela depende da regra de negócio. Exemplo, uma cadeira em época de matrícula pode ter quantos alunos e quantos professores? Qual é a relação da cadeira em época de matrícula com alunos e professores? Em época de matrícula, a cadeira pode ter alunos de 0 a muitos e professores de 0 a 1. Você pode ter mais de um professor na disciplina, mas às vezes tem disciplina que está sendo ofertada sem nenhum professor, ou não? A decidir, então não tem professor. Agora, uma disciplina em curso, qual é a relação? Uma disciplina em curso obrigatoriamente tem um professor, senão não estava sendo ofertada, e vai ter lá o mínimo de alunos que foi definido para abrir a disciplina, não sei qual é. 5 alunos, 10 alunos. Então, a disciplina em curso tem isso. Ah, então, vamos ver aqui. Uma é um livro
Um livro pode ser publicado por mais de uma editora? Pode, pode. É verdade. Você pode ter um livro, o cara vende o direito para várias editoras, cada editora faz a sua versão e uma editora pode publicar vários livros. Não existe livro publicado se não tem uma editora associada, né? No caso antigo, né? Hoje em dia, o cara joga lá na Amazon e partiu, tá certo? Uma pessoa, vamos tentar entender isso daqui. Uma pessoa pode nunca ter escrito um livro ou ter escrito vários, mas se o livro existe, obrigatoriamente ele foi escrito por uma pessoa. Não... Ou inteligência artificial, né? Também pode. O que é a relação de sócio e dependente? Ah, tá. É tipo quando você. Nubank, ou quando você faz uma assinatura de alguma coisa, né? Ah, eu tava lembrando do colega aqui. Pera, deixa eu parar a gravação. Pera aí, só um instantinho. Tem que tomar cuidado, né? Ok, então você tá assinando gravado, você nunca vai saber o que a gente conversou. Vamos lá, aqui, ó. Ah, um sócio possui vários dependentes e vários dependentes podem estar associados a um sócio. Que mais? Um aeroporto pode ser origem. Ah, aqui a gente tem duas relações, tá? Duas associações. E às vezes acontece porque você tem associações reflexivas. Por exemplo, o aeroporto ele pode ser a origem de vários voos e também destino de vários voos. E aí ele estaria listado em voos tanto nas origens como nos destinos. Outro que a gente vai ver lá embaixo é que quando você tem uma conta de qualquer rede social, você tanto segue como é seguido. Você tem duas relações em relação à sua conta. A sua conta segue várias pessoas e a sua conta é seguida por várias pessoas. Então a gente tem dois tipos de relação olhando para a mesma conta. Um para muitos, muitos para muitos. Então, um para um, zero ou um. Um para muito, um para muitos. Quando você tem, diabo, é isso, mano. Multiplicidade de um extremo. Multiplicidade de outro extremo. Conectividade. Eu não sei o que é isso, não. Quem fez isso foi o Vladimir. Aí eu só corri, eu revisei, mas eu nunca li esse, não. Então pula, arrasta para cima. Um para um. Isso aqui é muito besta, mano. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Uma. Tá. A navegabilidade indica como a associação deve ser lida. As associações podem ter uma direção navegável e essas também podem ter uma direção não especificada. Então a gente leria que a pessoa tem um endereço. Uma, o endereço pode não ter nenhuma pessoa ou ter várias pessoas, mas uma pessoa, a não ser que eles sejam sem teto, vai ter. Por que um endereço? Ela não pode ter mais de uma casa, não? Talvez fichada na polícia, né? Fichada na polícia, ela tem obrigatoriamente que ter um endereço físico. Nesse caso, a pessoa sabe o seu endereço, mas o endereço não sabe quem vive lá. Ok. Um sócio possui um dependente. O sócio sabe quem são os seus dependentes. Olha aqui. Mas o dependente não sabe quem são, de quem eles são sócios. Ok? E aí a gente entra num problema complicado de implementação esse negócio aqui, tá? Quanto mais você quer caminhos de navegabilidade, mais difícil fica a implementação do problema, porque você cria redundância. Olha aqui o nosso primeiro caso de redundância. O sócio tem vários dependentes e o dependente sabe quem é o sócio. Estão vendo aqui? O que isso significa? Se eu quisesse remover o
desfazer o vínculo, apagar o dependente, eu teria que alterar isso em dois locais. Eu teria tanto que apagar o nome do sócio na entidade dependente, como apagar o nome do dependente na entidade sócio. E isso cria um problema gigante. Um problema de design assim dos mais chatos de resolver. E a gente vai ver algumas estratégias lá para frente, que é como é que eu projeto uma classe de forma que fique óbvio onde é que o cara tem que mexer para ele realizar as ações. Porque se não for óbvio, se não for claro, quando a gente vai fazer um design de projeto, ele pode desfazer o vínculo só de um lado sem querer, e aí eu fico com a informação errada ou desconexa. Então, isso daqui é um exemplo simples de redundância, né, de cache, e aí a gente vai ter problema de projeto. Então, bora lá. O cliente faz um pedido tem vários itens e o item tem vários produtos. Aqui é um exemplo de composição ou agregação. Composição ou agregação. Não faz sentido, né? Claro, não estou falando entre todos eles, né? Mas o pedido, o item e o produto, eles dependem um do outro para existir. Não existe um pedido sem itens e o item não faz sentido fora do pedido. Se eu destruo o pedido, vai-se embora tudo. Claro, os produtos não vão embora porque eles estão cadastrados da parte. Mas nessa relação aqui, pedido e item, eles fazem um processo de composição. Então aqui a gente teria, por exemplo, uma cópia. Eu copio o valor do produto para cá e aí eu monto essa entidade sem ligações externas, né? Sem referências externas. Fez a venda, está vendido. Mesmo que o produto mude de nome, mesmo que o produto mude de preço, eu não vou alterar o produto que foi vendido. Faz sentido? Tão independentes. Não é como se esse pedido, entenda, tivesse referenciando o produto. E aí o pedido não tem a posse do produto. Quando eu não tenho a posse, quando eu altero o elemento, a alteração se propaga para todos os outros. Então, nesse caso aqui, não. Na hora que eu copio os dados do produto para dentro do pedido, morreu. Não tem mais como o produto ser alterado. Não tem mais como, depois que eu monto o pedido, você está lá no caixa e a criatura passou todos os dados. Aí o gerente foi lá e mudou o valor do produto no sistema. Será que muda na sua venda? Não, não muda na sua venda. Por quê? Porque a sua venda faz uma composição desses elementos. Depois que entenda, está copiado, ele não faz mais parte do estoque. A sua venda é uma composição desses elementos. Pensa como ponteiros, tá certo? Vamos pensar aqui como ponteiros. Se esse produto fosse um ponteiro, se eu tivesse com um ponteiro apontando para o elemento da loja ou para o elemento do estoque, eu montei aqui a minha venda, estou indo lá, o caixa está passando as compras. Se isso daqui fosse um ponteiro ou uma referência para o elemento que está no estoque, na hora que o gerente alterasse o preço do produto, como é só um ponteiro, ele ia alterar o preço na minha compra. E eu não quero isso. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um ponteiro, eu fiz uma cópia. Eu fiz uma cópia. Eu copiei os valores do produto para dentro da minha nota fiscal e depois que eu fiz essa cópia, acabou. Então, esse produto que está aqui é um elemento de composição com o item e com o pedido. Se por acaso, entenda, ela desfez a venda e montou a venda de novo, aí sim eu posso ter um novo valor de produto sendo carregado. Mas enquanto foi feito, depois que foi feita a composição, acabou-se. Papéis, uma pessoa escreve um livro. Aqui a gente raramente usa isso, né? Mas a gente poderia também na associação dizer qual é o papel de cada um. O livro é a obra, a pessoa é o autor. O empregado, né? Uma organização tem uma lista de contratados. Alguns são os contratantes, outros são os contratados. Aqui é o lance da associação reflexiva. Um perfil, ele pode se relacionar com ele mesmo. Um perfil tanto tem seguidores, que são outros perfis, como tem seguidos, que também são outros perfis. Então, eu sigo várias pessoas e eu sou seguido por várias pessoas. Então, a atividade dessa aqui é assim. Então, ó, tá aqui, ó.
composição, agregação e a associação. Blá, 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 blá. Associação, agregação, lá. Ok. Essa matéria não é difícil não, né? Conteúdo. Um livro contém um capítulo que contém uma seção. Outro exemplo clássico de composição. Eles fazem parte um do outro. Frame contém um label, contém o botão. Ah, eu deixei aqui um monte de exemplos. Ok. O que seria esse último caso aqui, ó? A gente tem a composição, onde eles têm. A gente poderia imaginar assim para a gente agora. Na composição, a gente tem esse vínculo de relação de tempo de vida. Na agregação, você possui pelo menos os ponteiros, né? Você sabe que você consegue enxergar os elementos referenciados. E na associação, não necessariamente você tem o ponteiro, mas você tem algo que te permita alcançar o elemento. Exemplo, você tem o CPF da pessoa. Você tem o tombamento do elemento. Você tem o ID do dependente. Você não consegue, você não tem acesso ao elemento diretamente, mas você tem uma chave que te permite, de alguma forma, chegar até ele. Exemplo, por exemplo, você vai ver aqui ator, atuação e filme, tá certo? Então, o filme, ele não tem a posse do ator, mas ele tem pelo menos uma lista de atores ou dos nomes dos atores. E a mesma coisa aqui que o ator e o filme, eles têm um elemento intermediário que diz o que é que ator faz em cada filme. Então, o Orlando Bloom é o Legolas lá no Senhor dos Anéis. Ah, é. Cansei já. Ainda bem que eu terminei isso daqui. É muito cansativo, é muito chato. Deixa eu quebrar de novo aqui a aula.